Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. CNMP premia 5 iniciativas do MPF que mais se destacaram entre as propostas que integram o Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público Brasileiro. Em Goiás, o Ministério Público Federal questiona o Conselho Federal de Medicina por nova resolução para regulamentar a reprodução assistida no Brasil. Vitória do Ministério Público Federal no Amazonas em defesa dos ribeirinhos. Depois de 40 anos de conflitos, a comunidade recebe título de concessão de direito de uso real da terra. E veja também, em São Paulo, MPF consegue garantir na Justiça acesso irrestrito de portadores do HIV a qualquer medicamento aprovado pela comunidade científica internacional. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Desde o surgimento da AIDS na década de 80, a medicina vive em constante evolução e novos medicamentos para controlar o vírus e as consequências da doença são lançados quase que anualmente. E nesta área, o Brasil se destaca. Recentemente, pesquisadores da Universidade de São Paulo anunciaram que em 2 anos vão estar prontos para testar em humanos uma vacina contra o HIV. Para garantir que os portadores da doença recebam de graça qualquer nova medicação aprovada pela comunidade científica internacional, o Ministério Público Federal em São Paulo recorreu à Justiça. A lei que garante o fornecimento gratuito dos medicamentos para o HIV é de 1996. No início, os remédios disponíveis nas farmácias do Sistema Público de Saúde se limitavam aos incluídos numa lista publicada pelo Ministério da Saúde. Logo, as entidades de defesa dos direitos dos portadores do vírus se articularam e, com a ajuda do Ministério Público Federal, conseguiram ampliar e garantir o suprimento fornecido. O Ministério Público não teve alternativa na época a não ser ingressar com ação. No início, nós pedimos a tutela antecipada para que fosse fornecido 3 medicamentos, né? Que compõem o coquetel necessário. Depois nós precisamos entrar no curso dessa ação com um novo pedido de tutela antecipada para incluir um outro medicamento, né? E eu acho que isso, num certo momento, até que... Mas assim, mesmo durante a ação, nós recebemos muitos pedidos de outros medicamentos que, inclusive, o próprio Ministério da Saúde, a Secretaria do Estado, passaram a fornecer, mesmo eles não constando da lista da tutela antecipada. Quem enfrentou os primeiros momentos da epidemia no país lembra bem das dificuldades para conseguir atendimento e sabe que as coisas mudaram. Murilo Duarte é portador do vírus há 25 anos. Hoje milita pelos direitos dos soropositivos. Ele diz que no começo era difícil até obter o diagnóstico. Na época eu não tive um diagnóstico, né? O diagnóstico estava no corpo, né? Eu estava com tuberculose, herpes zoster e toxoplasmose cerebral. Então não teve um diagnóstico, estava ruim, pesando 20 e poucos quilos e fiquei 20 dias em coma. E naquela época tinha uma série de pessoas pelos corredores. Eu fiquei internado na época no Rio de Janeiro, na cidade universitária. E tinha várias pessoas nos corredores, como tinha também no Emílio. E ninguém sabia de nada. Nem os próprios infectologistas da época também não sabiam de nada. O fornecimento de remédios no sistema público foi um passo importante, mas resolveu apenas uma parte do problema. Os novos remédios que iam sendo descobertos demoravam a chegar ao paciente. Hoje em dia eu tomo uma dose, 3 comprimidos de manhã e 3 à noite. Na época eram aqueles copinhos de café de plástico, era 4 por dia, cheios, né, de manhã, de tarde e à noite. Então, quer dizer, evoluiu muito esse processo, né? Mas os hospitais também não tinham como estar fornecendo isso. Isso veio surgir depois. Para garantir que os pacientes tenham acesso irrestrito a qualquer medicação aprovada pela comunidade científica e prescrita pelo médico de confiança, o Ministério Público Federal conseguiu da Justiça a garantia de que os governos federal, estaduais e municipais forneçam a prescrição. Tanto melhora a qualidade de vida do paciente, quanto para nós que cuidamos dos pacientes também, é interessante saber dessa decisão. Hoje, a síndrome de imunodeficiência adquirida, causada pelo vírus HIV, ele leva que
É uma doença crônica em que o paciente tem que começar a tomar os medicamentos e não parar mais. A medicação para a AIDS é uma medicação muito dinâmica. Então, a cada dia, tanto que tem uma rede nacional de genotipagem que eles reúnem a cada 3, 4 meses para estudar os medicamentos novos que existem no mercado para poder fazer um teste no paciente que apresenta uma falha terapêutica para início de tratamento ou para continuidade do tratamento. As entidades ligadas aos direitos dos portadores do HIV também comemoram a decisão e a parceria com o Ministério Público, que pode ajudar a garantir outros direitos dessa parcela da população. A pessoa vivendo com HIV/AIDS, ela não precisa somente do medicamento, né? Então, eu acho que outras ações podem ser feitas. E aí, isso cabe talvez mais ao movimento de AIDS mesmo, né? Que é uma parceria junto ao INSS para falar de estigma e preconceito, né? A pessoa que está afastada do trabalho. Então, a gente precisa avançar em outras coisas. O sonho de ter filhos faz parte do projeto de vida da maioria dos casais, mas nem todo mundo consegue engravidar naturalmente e hoje em dia, para quem tem dinheiro, a reprodução assistida é uma opção. O Ministério Público Federal em Goiás questionou o Conselho Federal de Medicina por causa de itens da nova resolução criada para regulamentar a prática no país. Saiba por que na reportagem. A medicina oferece boas opções para o tratamento de infertilidade, mas para quem não consegue engravidar naturalmente, o sonho de ter um filho, além de custar caro, exige paciência e perseverança. Vanessa é dentista, casada e aos 33 anos, diante da dificuldade de engravidar, recorreu à técnica de fertilização in vitro. Eu tentei durante 4 anos, né? Tentei de modo natural, tentei a estimulação da ovulação, com a monitorização da ovulação e não consegui engravidar. E eu só consegui mesmo quando a gente decidiu fazer a fertilização in vitro. O esforço dela e do marido foi recompensado com a chegada do pequeno Lorenzo. Muito tempo, né, de expectativa para conseguir, então é nosso príncipe. Vanessa faz parte de uma estatística que mostra que o número de casais que procuram clínicas especializadas em reprodução humana vem aumentando consideravelmente no Brasil. Para acompanhar os avanços da sociedade, o Conselho Federal de Medicina fez, pela 3ª vez, uma revisão nas regras para o tratamento de infertilidade. Foi editada uma nova resolução em maio deste ano. O problema é que o Ministério Público considera alguns dispositivos ilegais. As regras consideradas ilegais são a definição de 50 anos como idade máxima para a inseminação artificial, a transferência de no máximo 4 embriões para cada mulher, a idade limite para a doação de gametas, 35 anos para a mulher e 50 anos para o homem, e a possibilidade de descarte de embriões congelados há mais de 5 anos. O Conselho Federal de Medicina, com esta resolução, na verdade, ele se arvorou uma competência que não lhe é própria. Arvorou competência para regulamentar uma matéria que atinge interesses da sociedade, interesses de pessoas que não são profissionais médicos. O Conselho Federal de Medicina tem sim competência para regulamentar aquilo que já tem previsão legal, especialmente no que diz respeito à ação, à conduta dos médicos em geral. Para o Conselho Federal de Medicina, falta diálogo com o MPF, já que é necessário normatizar as técnicas de reprodução assistida para evitar abusos e excessos e ainda não há uma lei regulamentando a prática. Nós precisamos ter uma norma que regimente aquilo que está sendo feito em reprodução assistida, sob pena de nós termos muitas complicações. Porque tem pessoas sem escrúpulos, tem pessoas que fazem ao bel prazer, às vezes até corrompido pelo valor monetário que aquele procedimento vai corresponder. Para quem precisa do recurso da reprodução assistida para engravidar, a questão ainda é bastante delicada. Esta especialista concorda com o posicionamento do Conselho Federal de Medicina. Ela alerta que, apesar de existirem boas técnicas, as mulheres são as que mais sofrem para administrar a vida pessoal e o planejamento familiar. A mulher, ela quer estudar, ela quer trabalhar, quer fazer mestrado, doutorado,
e algumas vezes atinge a idade dos 40 anos e nem sequer tem um companheiro. E a partir daí, a fertilidade dessa mulher vai cair dramaticamente a cada ano, de tal forma que quando ela chega aos 44 anos, a probabilidade dela ter um filho, de ter um bebê em casa, mesmo que seja através de técnicas tipo fertilização in vitro, será de 1%. O Ministério Público Federal diz que o planejamento familiar compete à família. Qualquer tipo de limitação acerca deste assunto deve ser amplamente discutido com a sociedade antes de se tornar lei. O Congresso Nacional, dentro da sua competência legislativa de inovar na ordem jurídica, travar as discussões necessárias, chamar toda a sociedade, chamar inclusive os profissionais médicos pelo Conselho Federal de Medicina, chamar a comunidade científica para discutir, né, e fixar realmente dentro do que é o planejamento familiar. Cabe ao Congresso Nacional, então, realizando uma discussão que amplie, né, para toda a sociedade, chegar a um consenso que atenda aos interesses, aos valores que hoje determinam a nossa sociedade. No próximo bloco, vitória do Ministério Público Federal no Amazonas na luta pelos direitos dos ribeirinhos. Depois de 40 anos de conflitos, uma comunidade da zona rural de Manaus recebe o título de concessão de direito de uso real da terra. É daqui a pouco.